importante observação, de modo que esta é, presidente, a primeira e importante observação que me pareceu própria de fazer. Conforme relatado, nós estamos aqui tratando do requerimento do registro de candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao cargo de presidente da República nas eleições de 2018. Antes de enfrentar os argumentos dos impugnantes e do impugnado, eu gostaria de fazer algumas considerações prévias e um pouco estabelecer as premissas do raciocínio que me conduz nesta decisão. Nos Estados democráticos de direito, o direito é criado pela política, mediante a promulgação da Constituição e a elaboração das leis. O poder constituinte que elabora a Constituição é a expressão mais plena do poder político. Pela edição da Constituição, o poder político se transforma em poder jurídico e a soberania popular se transforma em supremacia da Constituição. Por esta razão, a Constituição é um documento que paira acima dos demais atos normativos. A partir daí, a partir da promulgação da Constituição, a política continua a criar o direito pela via da legislação. Portanto, é a política que cria o direito, pela via da Constituição ou pela via da legislação. Porém, para dar equilíbrio a este arranjo institucional em que a política cria o direito, após havê-lo criado, ela se submete a ele. Esta é a premissa essencial de um Estado constitucional e democrático. Assim sendo, apesar das complexidades da conjuntura atual, considerando-se que a Constituição, como vou demonstrar, e a lei impõem uma solução inequívoca para este caso, a meu ver, não há dúvida de qual seja a coisa certa a se fazer. Começo a minha discussão porque nós estamos aqui tratando da aplicação da chamada lei da ficha limpa. E, portanto, gostaria de começar demonstrando a sua constitucionalidade e a sua legitimidade democrática. Esta foi uma lei editada em 4 de junho de 2010, Lei Complementar número 135, que alterou a Lei das Inelegibilidades e nela introduziu algumas inovações muito importantes. Entre outras, previu novas causas de inelegibilidade, aumentou o rol de crimes comuns que geravam a inelegibilidade e dispensou a exigência do trânsito em julgado das decisões judiciais para que a inelegibilidade se caracterizasse, bastando, de acordo com a nova lei, apenas a decisão de um órgão colegiado. A lei da ficha limpa não foi um golpe e não foi uma decisão de gabinetes. A lei da ficha limpa foi, em verdade, fruto de uma grande mobilização popular em torno do aumento da moralidade e da probidade na política. Foi o início de um processo profundo e emocionante na sociedade brasileira, de demanda por integridade, de demanda por idealismo, de demanda por patriotismo. Mais de 1,5 milhão de assinaturas foram colhidas para que se pudesse apresentar o projeto de iniciativa popular ao Congresso Nacional. Além disso, a lei foi aprovada na Câmara dos Deputados e no Senado Federal
por expressiva votação e foi sancionada com loas pelo presidente da República. A lei da ficha limpa, portanto, que é esta que nós estamos discutindo aqui, ela desfruta de um elevado grau de legitimidade democrática, de manifestação genuína do sentimento e da vontade do povo brasileiro. A sua constitucionalidade, todavia, foi questionada perante o Supremo Tribunal Federal, em mais de uma ação, inclusive e sobretudo no capítulo que previa que a inelegibilidade surgiria após a decisão de um órgão colegiado. E o Supremo afirmou que a lei da ficha limpa é compatível com a Constituição e que realiza a exigência constitucional prevista no artigo 14, parágrafo 9º, de probidade, de moralidade, de vida pregressa, prevista no texto constitucional. De modo que, uma vez proferida a decisão por órgão colegiado, assim assentou o Supremo Tribunal Federal, afasta-se a razoável expectativa de um indivíduo concorrer a cargo público eletivo quando preenchidos os tipos, as circunstâncias definidas na lei. Portanto, nós estamos falando de uma lei de ampla legitimidade democrática e nós estamos falando de uma lei cuja constitucionalidade foi reiterada e afirmada e reiterada pelo Supremo Tribunal Federal. Um outro ponto que considero muito importante de salientar aqui é que a justiça eleitoral não passa em julgamento, seja para reiterar, seja para divergir, a decisão penal condenatória proferida por outras instâncias. E, portanto, nós não estamos aqui decidindo, em nenhum grau, sobre a culpabilidade ou a não culpabilidade do ex-presidente da República, e muito menos estamos julgando o seu legado político. Não cabe à Justiça Eleitoral formular juízos sobre o acerto ou desacerto da decisão. Quem poderá fazer isso, ainda, é o Supremo Tribunal Federal ou o Superior Tribunal de Justiça, caso venham a prover, em algum momento, os recursos lá interpostos. Portanto, considero muito importante deixar claro que o presidente não está sendo julgado de novo. O presidente vai ter os seus recursos no processo criminal apreciados pelos órgãos competentes da justiça brasileira, que não são a justiça da Justiça Eleitoral e menos ainda o Tribunal Superior Eleitoral. Há uma súmula que é uma consolidação de jurisprudência pacífica do tribunal que diz com todas as letras: não cabe à Justiça Eleitoral decidir sobre o acerto ou desacerto das decisões proferidas por outros órgãos do Judiciário ou dos tribunais de contas que configurem causa de inelegibilidade. Feitos, presidente, esses esclarecimentos que considerei muito importantes, e é a própria política que delibera submeter-se ao direito, que a lei da ficha limpa tem forte legitimidade democrática e a sua constitucionalidade foi afirmada pelo Supremo, e de que nós aqui não estamos rejulgando o presidente da República, eu passo ao tema específico das impugnações e notícias de inelegibilidade que foram apresentadas. Nos termos do relatório, foram apresentadas diversas impugnações e notícias de inelegibilidade, as quais devem ser julgadas juntamente com o pedido de registro do candidato em uma só decisão. Começo, presidente, pelas preliminares.
De início, eu não conheço das ações de impugnação de mandato eletivo de números 305.093 e 305.094, ambas apresentadas pela Associação dos Advogados e Estagiários do Estado do Rio de Janeiro, por ausência de legitimidade ativa e inadequação da via eleita, conforme sustentado na defesa do candidato impugnado. Em relação às impugnações, eu afasto a alegação de ilegitimidade ativa de Pedro Geraldo Cancian Lago Marcino Gomes, candidato a deputado federal, para apresentar impugnação, portanto, ele tem legitimidade, e deixo de acolher a tese deduzida pela Procuradoria-Geral Eleitoral no sentido de que o direito de impugnação pressupõe que o impugnante pertença à circunscrição eleitoral do impugnado. Não é assim que interpreto o artigo 3º da Lei Complementar número 64 e, portanto, não acolhi esta impugnação. Entendo, porém, que tem razão a Procuradoria-Geral Eleitoral ao exigir que o impugnante tenha solicitado o seu registro de candidatura. Como resultado dessa compreensão, recebo como notícias de inelegibilidade a impugnação 304.846, apresentada por Marco Aurélio Pasqualin, ante a ausência de comprovação de sua condição de candidato, e a impugnação apresentada pelo cidadão Hernani Copper. Ademais, conheço das impugnações. Na verdade, presidente, eu vou deixar para listar o que eu estou conhecendo e não conhecendo quando eu fizer o dispositivo para abreviar o voto. Eu acho que faz mais sentido. E todos têm o voto escrito, e eu passo, então, agora à justificativa do julgamento antecipado do mérito. Conforme consta do relatório, todas as impugnações e notícias de inelegibilidade apresentadas tratam de uma mesma questão, sabida e ressabida, que incide sobre o candidato requerente a causa de inelegibilidade prevista no artigo 1º, inciso 1, a linha E, itens 1 e 6 da Lei da Ficha Limpa, que prevê que o indivíduo condenado criminalmente por órgão colegiado por delitos contra a administração pública ou por lavagem de dinheiro torna-se ipso legis inelegível. Além do fato da condenação ser notória, a prova é farta e, portanto, foram juntas numerosas certidões demonstrando a condenação por órgão colegiado. Embora diversos dos impugnantes, não o impugnado, diga-se de passagem e foi ressaltado da tribuna, embora diversos impugnantes tenham protestado pela produção de provas documentais e testemunhais, eu entendo que essas providências são desnecessárias e, por essa razão, eu as indefiro. A incidência da inelegibilidade de que se está aqui tratando é matéria eminentemente de direito e que, portanto, independe de prova documental, testemunhal, pericial ou o que seja. O que se tem de aferir são os efeitos jurídicos de uma condenação criminal por órgão colegiado. Portanto, considerando o princípio da celeridade que tradicionalmente pauta a atuação da justiça eleitoral, não há qualquer necessidade de dilação probatória e eu cito no meu voto um conjunto de precedentes. Ademais, tampouco há razão para abrir prazo para a apresentação das alegações finais, uma vez que, não havendo provas a serem produzidas, o que justificaria uma nova manifestação das partes? E 2, os documentos apresentados pelo requerente em sua contestação, notadamente a decisão do Comitê de Direitos Humanos da ONU, além de se referirem a fatos amplamente noticiados e debatidos pela mídia, não são capazes, como pretendo demonstrar,
de alterar a solução jurídica do caso, de modo que não há qualquer prejuízo para qualquer das partes na produção de um julgamento antecipado que se impunha, eu penso, para que o Tribunal Superior Eleitoral assegure a segurança jurídica das eleições. Há precedente antigo e precedente recente dizendo exatamente isso, que não havendo necessidade de produção de provas, a apresentação de alegações finais é facultativa e compete ao relator decidir se abre ou não este prazo. Como eu disse ao início que considerava que terminar as deliberações sobre o registro de candidatura antes do horário eleitoral gratuito era importante para assegurar a rigidez das eleições e como me senti suficientemente informado sobre todos os argumentos postos, não vi razão para abrir prazo para as alegações finais. E aí cito no meu voto um precedente antigo da relatoria do eminente e saudoso ministro Maurício Correia, ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, e um precedente mais recente do igualmente eminente ex-ministro e jurista de escola, Henrique Neves. Quanto à questão do interesse dos impugnantes, não apenas ouvi da tribuna a renúncia, como acho que se algum impugnante tivesse essa queixa, caberia ao impugnante formulá-la e não a ninguém mais. Mas acho que numa matéria em que as questões são estritamente de direitos e amplamente conhecidas da sociedade brasileira, e entendendo as circunstâncias da advocacia do impugnado, acho, no entanto, que elas não correspondem à melhor interpretação do direito, tal como eu vejo nesse caso. Portanto, a procrastinação aqui não servia nem ao processo, nem à segurança jurídica que acho que cabe a nós zelar. E por essa razão, presidente, eu passo à discussão do mérito propriamente dito. E aqui, segundo alegam os impugnantes, e eu já repeti outras vezes neste voto, o candidato requerente foi condenado criminalmente pela 8ª turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, nos autos da apelação criminal número tal, pelos crimes de corrupção ativa e de lavagem de dinheiro. A lei da ficha limpa, cujo teor, na parte aqui relevante, igualmente já li, claramente prevê serem inelegíveis os que tenham sido condenados por órgão colegiado. De modo que a operação a ser realizada por esse tribunal de aplicação da lei é muito singela. Basta tomar o fato condenação por órgão colegiado, condenação criminal por órgão colegiado, subsumi-la à lei que diz que este caso torna o candidato inelegível e pronunciar a inelegibilidade. Não há nenhuma margem aqui para que o Tribunal Superior Eleitoral faça qualquer outra valoração que não a de verificar que houve uma condenação por órgão colegiado e que esta condenação importa necessariamente na inelegibilidade do candidato. A legislação específica, a lei da ficha limpa, prevê mecanismos pelos quais esta inelegibilidade possa ser suspensa. Mas ela não é de competência do Tribunal Superior Eleitoral. Para afastar a inelegibilidade prevista na lei da ficha limpa, seria necessário, nos termos do artigo 26 da Lei Complementar número 64, que o órgão colegiado do tribunal ao qual couber a apreciação do recurso contra a decisão condenatória do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que o órgão para o qual caiba recurso dessa decisão venha, ele sim, a conceder, a conferir efeito suspensivo
ao recurso e, em caráter cautelar, suspender a inelegibilidade. No entanto, embora essa providência tenha sido requerida pelo impugnado por ocasião da interposição dos seus recursos especial e extraordinário, não houve, até o presente momento, a suspensão liminar prevista no artigo 26C. De modo que, até aqui, nós estamos diante de uma operação muito singela de aplicação de uma lei inequivocamente clara que consagra inelegibilidade de alguém que tenha sido condenado por crime contra a administração ou por lavagem de dinheiro por órgão colegiado. E seria tudo mais simples. Existe, porém, é inegável, e é preciso enfrentar essa questão, uma medida cautelar concedida pelo Comitê de Direitos Humanos da ONU. E, portanto, este é o tópico que eu passo a tratar nesta parte do meu voto. De acordo com o que foi noticiado pelos meios de comunicação e conforme documentos juntados aos autos pela defesa, em 17 de agosto deste ano, o referido Comitê de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas, criado em virtude do artigo 28 do Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos, que doravante chamaria apenas de pacto, foi criado o comitê para monitorar os compromissos assumidos pelos Estados-membros. E este comitê concedeu medida cautelar, na linguagem original, an interim measure, em resposta à petição protocolada em 27 de julho, na comunicação individual número 2841 de 2016, feita por Luiz Inácio Lula da Silva. Na decisão, o comitê, entendendo haver risco iminente de dano irreparável ao direito de, aspas, votar e ser eleito, fecho aspas, previsto no artigo 25 do pacto, solicitou ao Estado brasileiro que assegure a Luiz Inácio Lula da Silva, 1. O exercício, mesmo durante a prisão, de seus direitos políticos como candidato nas eleições presidenciais de 2018, incluindo acesso apropriado aos meios de comunicação e aos membros do seu partido. E 2, o direito de concorrer nas eleições de 2018, até que todos os recursos pendentes sejam julgados em um processo justo e a condenação tenha se tornado definitiva. Um dos peritos independentes, que concedeu a medida cautelar, esclareceu publicamente, inclusive à mídia brasileira, em matéria publicada na Folha de São Paulo e no Jota, que o mérito da questão somente será julgado no ano que vem. A tese central do candidato requerente é de que esta medida cautelar teria provocado a suspensão da inelegibilidade advinda da decisão condenatória proferida por órgão colegiado, constituindo, a seu ver, fato superveniente suficiente a afastar qualquer óbice à sua candidatura. Sobre o tema, a defesa apresentou pareceres dos eminentes professores Marcelo Peregrino Ferreira e Eurídice Mesaroba, André Ramos Tavares e Fábio Conder Comparato. Apesar de relevantes suas considerações, em especial a defesa da força vinculante das orientações emitidas pelo comitê e a necessidade de suspensão da inelegibilidade, como se essa decisão substituísse a do artigo 26C da Lei Complementar 64, a meu ver, não podem ser acolhidas pelos argumentos que passo a expor.
penso que há diversos argumentos, em primeiro lugar, de natureza formal, que afastariam de plano qualquer alegação no sentido de que o Tribunal Superior Eleitoral estaria obrigado a seguir a orientação do Comitê da ONU. Cito em especial: 1. A ausência de força vinculante das recomendações emitidas pelo Comitê de Direitos Humanos. 2. A não incorporação do primeiro protocolo facultativo ao pacto na ordem interna brasileira. E 3. Aspectos procedimentais da medida cautelar concedida. E vou aprofundar analiticamente cada um desses argumentos. Em primeiro lugar, o Comitê de Direitos Humanos da ONU é órgão administrativo sem competência jurisdicional, composto por 18 peritos independentes. Por esse motivo, suas recomendações, mesmo quando definitivas, o que não é o caso, nós estamos falando de uma medida interina, não tem efeito vinculante, como é pacífico na doutrina, e eu cito por todos a professora Flávia Piovesan, uma militante dos direitos humanos no plano internacional, no seu livro Direitos Humanos e o Direito Constitucional Internacional. Aliás, este caráter não vinculante da decisão foi ressaltado pela Delegação Permanente do Brasil em Genebra, que emitiu nota com o seguinte teor, abro aspas: a Delegação Permanente do Brasil em Genebra tomou conhecimento, sem qualquer aviso ou pedido de informação prévios, de deliberação do Comitê de Direitos Humanos relativa à candidatura nas próximas eleições. Prossegue a nota da Delegação Permanente do Brasil em Genebra. O Comitê, órgão de supervisão do Pacto de Direitos Civis e Políticos, é integrado não por países, mas por peritos que exercem a função em sua capacidade pessoal. As conclusões do comitê têm caráter de recomendação e não possuem efeito juridicamente vinculante. É o que diz, com todas as letras e autoridade, a Delegação Permanente do Brasil em Genebra, junto às Nações Unidas. Em segundo lugar, portanto, a primeira observação é a recomendação do Comitê de Direitos Humanos não tem efeito vinculante. Em segundo lugar, o primeiro protocolo facultativo ao Pacto de Direitos Civis e Políticos, que prevê a possibilidade de o Comitê de Direitos Humanos da ONU receber comunicações individuais, não foi incorporado na ordem interna brasileira, o que é igualmente inequívoco, o que, todavia, a mim me parece, não impede que ele seja levado em conta como uma manifestação do Brasil no plano internacional. Embora ratificado internacionalmente e aprovado pelo Decreto Legislativo número 311 de 2009, o referido protocolo não foi promulgado e publicado por meio de decreto presidencial. De acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o decreto presidencial constitui etapa indispensável à incorporação dos tratados internacionais no âmbito interno, conferindo-lhes publicidade e executoriedade. Leio ementa do acórdão do eminente decano do Supremo Tribunal Federal, ministro Celso de Mello, na ação direta de inconstitucionalidade 1480, abro aspas. O iter procedimental de incorporação dos tratados internacionais conclui-se com a expedição pelo Presidente da República de decreto
cuja edição derivam 3 efeitos básicos que lhe são inerentes: a promulgação do tratado internacional, b, a publicação oficial de seu texto, e c, a executoriedade do ato internacional, que passa então, e somente então, a vincular e a obrigar no plano do direito positivo interno. Fecho aspas. De modo que a posição no direito brasileiro é inequívoca. O protocolo não constitui direito interno no Brasil, de acordo com jurisprudência antiga e pacífica do Supremo Tribunal Federal. O que não significa que ele não tenha importância, como vou enfrentar logo em seguida. Mas o que estou assentando é que ele não tem o caráter de direito interno neste momento no Brasil. E, por fim, presidente, há aspectos procedimentais da medida cautelar emitida em 17 de agosto de 2018 que obstaculizam a sua incorporação automática e acrítica. Vejam, Vossas Excelências, eminentes colegas, a orientação foi proferida, no âmbito de uma comunicação protocolada antes do esgotamento dos recursos internos disponíveis, o que é requisito de admissibilidade da própria comunicação individual nos termos dos artigos 2º e 5º 2b do protocolo facultativo ao pacto. Portanto, no sistema internacional de direitos humanos, se exige, desde sempre, que primeiro sejam esgotadas as possibilidades internas de solução da controvérsia, para que só então se possa passar para o plano do sistema internacional de direitos humanos. É isso que o protocolo exige, é isso que não ocorreu aqui. Em segundo lugar, a orientação do comitê foi proferida sem a prévia oitiva do Estado brasileiro em relação à petição de 22 de julho de 2018, o que impede que o comitê tenha à sua disposição todos os elementos de fato e de direito para a análise da questão. Não foram esgotadas as vias internas e o Estado brasileiro não foi ouvido. 3. A decisão foi proferida por apenas 2 dos 18 membros do comitê, os relatores especiais sobre novas comunicações e medidas provisórias. 4. A decisão não tem qualquer fundamentação a respeito do risco iminente de dano irreparável ao direito previsto no artigo 25 do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos. E 5. Com previsão de julgamento final do mérito da questão pelo comitê somente no ano que vem, isto é, após as eleições e após a posse do presidente eleito, quando, evidentemente, os fatos já estarão consumados e serão de difícil ou traumática reversão. A decisão foi proferida eu prossigo aqui, presidente. No direito comparado, há, inclusive, precedente recente do Supremo Tribunal da Espanha, em decisão proferida em caso semelhante ao presente, que reforça o argumento da ausência de caráter vinculante à decisão do comitê.
Nesse caso, o Comitê de Direitos Humanos da ONU, o mesmo daqui, proferiu medida cautelar similar à hora discutida, objetivando garantir o exercício dos direitos políticos previstos no mesmo artigo 25 do Pacto, pelo deputado catalão Jorge Sánchez, que se lançou candidato à presidência do governo da Catalunha, embora detido, sob a acusação de ser o responsável por atos de violência ocorridos durante o referendo de independência da Catalunha. Em 12 de abril de 2018, portanto, nesse mesmo ano, o Supremo Tribunal da Espanha negou pedido do deputado de saída da prisão para a participação da sessão de investidura, afirmando o Tribunal Espanhol, o Supremo Tribunal Espanhol, que as recomendações do Comitê de Direitos Humanos da ONU não possuem efeito vinculante, apesar de servirem como referência interpretativa para o Poder Judiciário. O tribunal afirmou ainda que, no caso de medidas cautelares, até mesmo a função de orientação interpretativa é mais limitada, sobretudo quando as medidas são adotadas, como também foi o caso brasileiro, sem contraditório, quando se desconhece a versão do Estado. Portanto, presidente, consigno que a Justiça Eleitoral não está obrigada a se submeter à orientação do Comitê de Direitos Humanos da ONU. Dito isso, porém, em atenção aos compromissos assumidos pelo Brasil na ordem internacional e à necessidade de se instaurar um diálogo com os órgãos internacionais de proteção dos direitos humanos para garantir a proteção dos direitos fundamentais, entendo que este tribunal tem o dever de consideração dos argumentos expostos pelo Comitê de Direitos Humanos da ONU, embora não esteja vinculado à determinação emitida. Portanto, para deixar clara a minha posição, não há vinculação, mas há dever de se considerar e de se levar a sério os argumentos apontados pelo órgão internacional administrativo e não jurisdicional de direitos humanos. E aqui é possível aplicar numa situação como essa, porque esta é uma situação relativamente corriqueira no sistema europeu, é possível aplicar a denominada margem de apreciação criada pela Corte Europeia de Direitos Humanos, doutrina pela qual, a enfrentar uma medida estatal que alegadamente viola tratado internacional, deve-se atribuir aos Estados certa margem de apreciação na concretização das medidas que interfiram sobre sua ordem interna, de modo a preservar a soberania e um espaço de liberdade para que os Estados integrem e concretizem as normas internacionais. Ao exercer o dever de consideração do mérito da decisão dos tribunais e órgãos internacionais de proteção dos direitos humanos, os tribunais internos devem estar atentos não apenas para a Constituição, manifestação, como disse, mais plena da soberania popular, mas também às suas circunstâncias históricas, às suas especificidades culturais e às inclinações da vontade política do seu povo que componham a cultura constitucional local. Pois bem, no caso, a medida cautelar emitida pelo comitê tem como fundamento o risco de violação ao artigo 25b do Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, que prevê que, aspas, todo cidadão terá o direito e a possibilidade, sem qualquer das formas de discriminação mencionadas no artigo 2 e sem restrições infundadas, eu repito, sem restrições infundadas, de votar e de ser eleito em eleições periódicas, autênticas
realizadas por sufrágio universal e igualitário por voto secreto, que garantam a manifestação da vontade dos eleitores. Entendo, porém, presidente e eminentes colegas, que não podem ser consideradas restrições infundadas ao direito de se eleger a incidência da causa de inelegibilidade instituída pelo artigo 1º, inciso 1, a linha E, itens 1 e 6 da Lei Complementar número 64. Porque, como disse anteriormente, trata-se de uma lei originada de projeto de lei de iniciativa popular que contou com mais de 1,5 milhão de assinaturas e foi aprovada em votação expressiva pelo Congresso Nacional. 2. Trata-se de uma lei que tem lastro expresso no artigo 14, parágrafo 9º da Constituição, que reclama a edição desta lei e impõe a proteção da moralidade como valor para o exercício do mandato eletivo, levando-se em conta a vida pregressa do candidato. E 3, teve sua constitucionalidade assentada pelo Supremo Tribunal Federal. Portanto, por não haver aqui, de forma manifesta e inequívoca, restrições infundadas, mas sim restrições baseadas em lei dotada desse grau de legitimidade democrática e em decisões judiciais do 1º grau da jurisdição federal, do 2º grau, unânime, do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que não suspenderam a decisão. Portanto, a medida cautelar, na parte em que determina que o requerente não seja impedido de concorrer nas eleições de 2018 até o julgamento de todos os recursos pendentes de sua condenação criminal, não pode produzir efeitos em nossa ordem jurídica porque conflita com a Lei Complementar número 135, a Lei da Ficha Limpa, que é uma lei dotada desses atributos que eu acabo de deduzir. Há um componente mais grave ao qual vou chegar. Mas a conclusão nesse capítulo, presidente, é que, apesar do respeito e consideração que merece, e por esta razão eu estou enfrentando com argumentos constitucionais e legais os argumentos ou a falta de argumentos da decisão, apesar do respeito e consideração que merece, a recomendação do Comitê de Direitos Humanos da ONU quanto ao direito à elegibilidade do candidato não pode ser acatada por este Tribunal Superior Eleitoral por motivos formais e materiais que se cumulam e que podem ser assim resumidos. 1. O protocolo que legitimaria a atuação do comitê não foi incorporado ao ordenamento jurídico interno brasileiro. Vale dizer, suas normas não estão em vigor entre nós. O que não quer dizer que, por deferência a compromissos internacionais, o Estado brasileiro possa cumprir, mas não há vinculação. Primeiro, porque as recomendações do comitê não vinculam, e segundo, porque direito interno não é no Brasil. Em segundo lugar, presidente, porque não foram esgotados os recursos internos disponíveis, conforme exigido pelos artigos 2º e 5º, 2b, do próprio protocolo que embasou a decisão. Terceiro, não houve contraditório, isto é, ao governo brasileiro não foi concedida a oportunidade de apresentar informações sobre o pedido de medidas cautelares de 22 de julho de 2018, apesar de a medida cautelar ter sido proferida 21 dias após a apresentação do pedido. E penso que este também é um componente muito importante, porque no direito brasileiro, no Supremo Tribunal Federal, nas ações constitucionais, se o relator
tiver a intenção de conceder uma medida cautelar, a lei impõe a ele, salvo situações de excepcional urgência, que as partes interessadas sejam ouvidas em 5 dias. Pois aqui houve 21 dias entre o pedido e a decisão. E ainda assim, não se cogitou de ouvir o lado do governo brasileiro, que talvez pudesse ter explicado que não houve restrições infundadas, que havia uma lei e que havia uma decisão de 1º grau e que havia uma decisão de 2º grau, que não foi suspensa pelo Superior Tribunal de Justiça, nem tampouco foi suspensa pelo Supremo Tribunal Federal. E, portanto, sem saber de nada disso, veio a recomendação como se houvesse uma restrição infundada. 4. A medida cautelar conflita frontalmente com a lei da ficha limpa, que, por ser compatível com a Constituição de 88 e ter se incorporado à cultura brasileira, não pode ser considerada uma restrição infundada ao direito de se eleger, previsto no artigo 25 do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos. E, por fim, ainda nesse tópico, o Brasil é um Estado democrático de direito. Nós não estamos sob um regime militar, nós não estamos sob regime de exceção. Todas as instituições estão em funcionamento regular. E o poder judiciário no Brasil é independente. Primeira e segunda instância no país são providos nos seus cargos por critérios seletivos de caráter exclusivamente técnico, sem qualquer vinculação política. O requerente tem todo o direito de sustentar, valendo-se de todos os recursos cabíveis, a ocorrência de erro judiciário. Mas não se afigura plausível, em todas as vezes, o argumento de perseguição política. Por fim, o não cumprimento da recomendação proferida resta plenamente justificável diante do abalo institucional que poderia provocar no Brasil. A medida cautelar concedida interfere diretamente nas eleições do país, sem que haja, repita-se, qualquer pronunciamento do Comitê de Direitos Humanos da ONU sobre o mérito da comunicação individual levada à sua apreciação. A decisão do comitê expressamente diz que não está enfrentando o mérito nem para avaliar se há fumus boniuris, nem para avaliar se há plausibilidade do direito. Eles dizem apenas que há periculo in mora. O fato de o comitê afirmar que sua decisão final sobre a existência ou não de violação ao artigo 25 do Pacto somente será proferida em alguma data no próximo ano, quando as eleições brasileiras já terão se encerrado e o novo presidente já terá tomado posse, cria o que em direito é conhecido como periculo in mora inverso, que é quando você dá uma medida cautelar que, em vez de proteger o direito de quem pede, destrói o direito de quem é o alvo da medida. Vale dizer, a orientação produziria uma situação consumada de difícil ou traumática reversão, o que constitui mais um fundamento para não lhe dar cumprimento, ao lado de todos os outros, inclusive e sobretudo o de que não é uma decisão vinculante. Por fim, destaco que a recomendação do Comitê de Direitos Humanos da ONU, um órgão administrativo, não é equiparável, como engenhosamente sustentou a defesa, a uma decisão judicial de afastamento da inelegibilidade proferida nos termos do artigo 26C da Lei Complementar 64 de 90, que é aquela que diz que o órgão para o qual você possa interpor o recurso contra a condenação pode suspender
a inelegibilidade. Isso porque a competência para a suspensão da inelegibilidade é atribuída com exclusividade aos órgãos colegiados dos tribunais aos quais couber a apreciação dos recursos interpostos contra o acórdão condenatório, quais sejam o Superior Tribunal de Justiça ou o Supremo Tribunal Federal. Portanto, presidente, com este diálogo em que tratei com a maior seriedade a decisão do Comitê de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas, eu concluo que, além de não ter força vinculante, mas ele poderia ser acatado como recomendação, acho que não é o caso por este conjunto que considero muito relevante de fundamentos. A defesa, presidente, e aqui já estou caminhando para o fim, porque este era o argumento central, a defesa ainda apresenta algumas teses subsidiárias a este argumento da vinculação à decisão do Comitê de Direitos Humanos, que, ao ver da defesa, substituiria uma decisão do Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal, argumento que procurei demonstrar não pode ser aceito razoavelmente. As teses subsidiárias da defesa são três. A primeira é que se deveria aguardar o pronunciamento do Superior Tribunal de Justiça, onde, em algum momento, se vai reiterar o pedido de suspensão da execução provisória penal. Eu gostaria de dizer que a eventual suspensão da decisão penal, seja pelo Superior Tribunal de Justiça, seja pelo Supremo Tribunal Federal, a eventual suspensão da, aspas, chamada execução provisória ou execução preventiva, não teria nenhuma repercussão no plano eleitoral. Porque, no plano eleitoral, a simples condenação por órgão colegiado já gera a inelegibilidade para fins eleitorais. A decisão penal que eventualmente suspenda a execução provisória da pena não repercute sobre isso. Portanto, o candidato seria inelegível mesmo que estivesse solto, por força da condenação por órgão colegiado. Segunda tese subsidiária é que o Tribunal Superior Eleitoral deveria mudar o seu entendimento e aprofundar a apreciação de mérito da decisão que gerou a inelegibilidade. Aqui, com todas as vênias, acho que esse é um argumento que não pode em nenhuma hipótese prevalecer. A Justiça Eleitoral não é instância revisional de decisões da Justiça Comum em matéria criminal, além de encontrar o obstáculo claro que está inscrito na súmula 41, que diz: não cabe à Justiça Eleitoral decidir sobre o acerto ou desacerto das decisões proferidas por outros órgãos do Judiciário. O terceiro argumento subsidiário da defesa é que se deveria suspender este processo, o processo de registro, até a apreciação dos pedidos de suspensão pelo Superior Tribunal de Justiça ou pelo Supremo Tribunal Federal. E aqui, como ressaltou o Ministério Público Eleitoral, a própria defesa do requerente apresentou ao Supremo pedido de desistência do requerimento no qual pedia a concessão de efeitos suspensivos ao recurso extraordinário. Portanto, seria uma suspensão do registro até que a defesa voltasse, se algum dia achasse adequado, pedir a suspensão perante o STJ ou perante o Supremo. Não é razoável a tese de que o registro de candidatura possa ficar indefinidamente soprestado até que o impugnante, a seu talante, resolva pedir a suspensão dos efeitos da condenação. De modo que eu também não acolho, presidente, as três teses subsidiárias. Nos pedidos de impugnação, há um conjunto de outros fundamentos para além da lei da ficha limpa, que, a meu ver, não são aplicáveis e, portanto, estou aqui decidindo em favor dos argumentos da defesa
e, portanto, está no meu voto escrito, mas para eu conseguir caminhar para o fim, eu estou saltando para chegar, presidente, à minha conclusão, em seguida aos efeitos da decisão. Portanto, a minha conclusão, presidente, é a seguinte: pelo exposto, diante da incidência da causa de inelegibilidade prevista no artigo 1º, a linha E, itens 1 e 6 da Lei Complementar número 64 de 1990, com redação dada pela Lei da Ficha Limpa, diante da impossibilidade de dar cumprimento à medida cautelar expedida pelo Comitê de Direitos Humanos da ONU, pelos fundamentos já expostos, e da improcedência de todas as demais teses de defesa, eu voto pela procedência das impugnações formuladas e pelo reconhecimento da incidência da causa de inelegibilidade informada nas notícias de inelegibilidade. E, como consequência, eu indefiro o pedido de registro de candidatura do candidato Luiz Inácio Lula da Silva ao cargo de presidente da República nas eleições de 2018. Uma vez indeferido o pedido, presidente, considero muito relevante para a boa aplicação do direito e para a estabilidade e segurança jurídica e política das eleições, delimitar os efeitos da decisão. Uma vez indeferido o pedido de registro de candidatura, impõe-se discutir os efeitos dessa decisão à luz do que prevê o artigo 16A da Lei 9.504, que tem, presidente, a seguinte dicção: o candidato cujo registro esteja sub júdice poderá efetuar todos os atos relativos à campanha eleitoral, inclusive utilizar o horário eleitoral gratuito no rádio e na televisão e ter seu nome mantido na urna eletrônica enquanto estiver sob essa condição, ficando a validade dos votos a ele atribuídos condicionada ao deferimento de seu registro por instância superior. Esse dispositivo 16A tem como locução-chave a expressão sub júdice. E, no passado, o Tribunal Superior Eleitoral entendeu que a expressão sub júdice significava que se deveria aguardar até o trânsito em julgado da decisão, que gerava a inelegibilidade. Esse entendimento, todavia, presidente, ele foi modificado pelo próprio Tribunal Superior Eleitoral em questão totalmente dissociada deste caso que está aqui em discussão, tendo o Superior Tribunal Eleitoral dado a expressão sub júdice do artigo 16A um sentido mais restrito a significar que sub júdice significava até a decisão do Tribunal Superior Eleitoral, e eu transcrevo no meu voto a decisão do, então, ministro Henrique Neves, em que ele assenta que, após o pronunciamento do Tribunal Superior Eleitoral, que indefere o registro da candidatura, a candidatura não pode mais ser considerada sub júdice, afastando-se a incidência do artigo 16A. Na mesma linha deste precedente,
que é um precedente, eu repito, datado de novembro de 2016, e, portanto, num contexto totalmente dissociado dessa candidatura. Depois dessa decisão, que é uma decisão totalmente coerente com o sistema instituído pela lei da ficha limpa para a suspensão da inelegibilidade, que é uma discussão que nós vamos ter que fazer aqui mais adiante. Porém, a verdade é que nessa mesma linha, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 5525, declarou a inconstitucionalidade da exigência de trânsito em julgado ao julgar esta previsão inserida na mini-reforma eleitoral. O dispositivo tinha a seguinte redação, é o parágrafo 3º do artigo 224. A decisão da Justiça Eleitoral que importe o indeferimento do registro, a cassação de diploma ou a perda do mandato de candidato eleito em pleito majoritário acarreta, dizia o dispositivo, após o trânsito em julgado, a realização de novas eleições, independentemente do número de votos anulados. Portanto, o Supremo Tribunal Federal entendeu que, mesmo para a anulação de eleições, bastava a decisão do órgão colegiado, bastava a decisão do Tribunal Superior Eleitoral. Portanto, o que se convencionou é que, em matéria eleitoral, mesmo para perda de mandato, é a decisão do Tribunal Superior Eleitoral que pode ser e deve ser executada e cumprida, sem prejuízo de eventuais recursos, mas já podendo se dar autoexecutoriedade à decisão. Portanto, presidente, por entender que a jurisprudência do TSE e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já resolvem o problema, eu não estou me aprofundando numa discussão que teremos que fazer aqui ou no Supremo em algum momento, que foi deduzida com maestria da tribuna pela doutora Marilda, sobre o sentido e o alcance do artigo 86, parágrafo 1º, que é a de saber se alguém condenado criminalmente em segundo grau pode ou não registrar a candidatura. Porém, acho que nós temos um conjunto de argumentos mais óbvios e mais simples que dispensam a necessidade de, nesse momento, nós nos anteciparmos a essa discussão. E, portanto, presidente, acreditando ter enfrentado todos os argumentos, eu digo, e aí agora sim, para facilitar a posterior proclamação, em havendo concordância com o meu voto, digo eu, diante do exposto, voto no sentido de receber como notícias de inelegibilidade as impugnações apresentadas por Marco Aurélio Pasqualin e por Hernani Copper. Não receber as notícias de inelegibilidade apresentadas por Fernando Aguiar dos Santos e Marcelo Feliz Artilheiro. Extinguir sem julgamento do mérito as ações de impugnação de mandato eletivo ajuizadas pela Associação dos Advogados e Estagiários do Estado do Rio de Janeiro e julgar procedentes as impugnações apresentadas pela Procuradoria-Geral Eleitoral, pelo Partido Novo, por Kim Patroca Kataguiri, pela coligação Brasil Acima de Tudo, Deus Acima de Todos, por Wellington Corsino do Nascimento e por Marco Vinícius Pereira de Carvalho, e julgar parcialmente procedente a impugnação apresentada por Alexandre Frota de Andrade. Desse modo, eu declaro a inelegibilidade do candidato Luiz Inácio Lula da Silva, com base no artigo 1º, inciso 1, letra E, itens 1 e 6, da Lei Complementar número 64 de 90, com a redação dada pela Lei da Ficha Limpa, e, por consequência, indefiro o seu registro de candidatura para concorrer ao cargo de presidente da República nas eleições de 2018 pela coligação O Povo Feliz de Novo, integrada pelos
pelo Partido dos Trabalhadores, Partido Comunista do Brasil e Partido Republicano da Ordem Social. Publicada a presente decisão colegiada em sessão, caso venha a ser majoritária, afasto a aplicação do artigo 16A da Lei 9.504 de 97 nos termos da fundamentação apresentada. Por consequência, faculto à coligação substituir o candidato Luiz Inácio Lula da Silva no prazo de 10 dias, na forma do artigo 13, parágrafos 1º a 3º da Lei 9.504 de 97. 2. Vedo a prática de atos de campanha, em especial a veiculação de propaganda eleitoral relativa à campanha eleitoral presidencial no rádio e na televisão, até que se proceda à substituição, e determino a retirada do nome do candidato da programação da urna. Presidente, para concluir e de uma forma sistemática, eu leio a ementa do meu voto e aí estará manifestada a minha visão. Apenas para que todos tenhamos uma visão de conjunto da minha convicção e do que estou decidindo aqui. De novo, reiterando, porque considero importante, não se está julgando o presidente novamente. Aqui se está decidindo que a ele se aplica a mesma regra que vale para todos. Minha ementa. 1. Requerimento de registro de candidatura ao cargo de presidente da República nas eleições de 2018, apresentado por Luiz Inácio Lula da Silva pela coligação O Povo Feliz de Novo. 2. A Lei Complementar 64 de 90, com redação dada pela Lei Complementar 135 de 2010, a Lei da Ficha Limpa, estabelece que são inelegíveis para qualquer cargo os que forem condenados em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, desde a condenação até o transcurso do prazo de 8 anos após o cumprimento da pena, por crimes contra a administração pública ou de lavagem de dinheiro. 3. O candidato requerente foi condenado criminalmente por órgão colegiado do Tribunal Regional Federal da 4ª Região pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Incide, portanto, a causa de inelegibilidade prevista no artigo 1º, inciso 1, a linha E, itens 1 e 6 da Lei Complementar 64. 4. A Justiça Eleitoral não tem competência para analisar se a decisão criminal condenatória está correta ou equivocada, incidindo aqui a súmula número 41, que dispõe que não cabe à Justiça Eleitoral decidir sobre o acerto ou desacerto das decisões proferidas por outros órgãos do Judiciário. 5. Uma vez que a existência de decisão condenatória proferida por órgão colegiado já está devidamente provada nos autos e é incontroversa, é caso de julgamento antecipado de mérito nos termos do artigo 355.1 do Código de Processo Civil. 6. Além disso, as provas requeridas por alguns dos impugnantes são desnecessárias, razão pela qual devem ser indeferidas. Não havendo provas a serem produzidas, a jurisprudência do TSE afirma que não constitui cerceamento de defesa a não abertura de oportunidade para a apresentação de alegações finais, ainda quando o impugnado tenha juntado documentos novos. Cito os precedentes. A medida cautelar concedida em 17 de agosto pelo Comitê de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas, no âmbito da comunicação individual, para que o Estado brasileiro assegure ao candidato o direito de concorrer nas eleições de 2018, até o trânsito em julgado da decisão criminal condenatória, não constitui fato superveniente apto a afastar a incidência da inelegibilidade, nos termos do artigo 11, parágrafo 10 da Lei 9.504 de 97. Em atenção aos compromissos assumidos pelo Brasil na ordem internacional, a manifestação do Comitê merece ser levada em conta com o devido respeito e consideração. Não tem ela, todavia, caráter vinculante e, no presente caso, não pode prevalecer, por diversos fundamentos formais e materiais. Do ponto de vista formal, 1. O Comitê de Direitos Humanos é órgão administrativo sem competência jurisdicional,
de modo que suas recomendações não têm caráter vinculante. 2. O primeiro protocolo facultativo ao Pacto Internacional, que legitimaria a atuação do Comitê, não está em vigor na ordem jurídica interna brasileira. 3. Não foram esgotados os recursos internos disponíveis, o que é requisito de admissibilidade da própria comunicação individual. 4. A medida cautelar foi concedida sem a prévia audiência do Estado brasileiro e por apenas 2 dos 18 membros do comitê em decisão desprovida de fundamentação. No mesmo sentido, a precedente do Supremo Tribunal da Espanha, que em caso semelhante não observou medida cautelar do mesmo comitê por entender, como entende toda a doutrina internacional, que não possuem efeito vinculante, apesar de servirem como referência interpretativa para o Poder Judiciário. Não gostaria de dizer, a maior parte. O Tribunal Espanhol afirmou ainda que, no caso de medidas cautelares, até mesmo a função de orientação interpretativa é limitada, sobretudo quando as medidas são adotadas sem o contraditório. Do ponto de vista material, ainda sobre a decisão do Comitê de Direitos Humanos, tampouco há razão para acatar a recomendação. O Comitê concedeu a medida cautelar por entender que havia risco iminente de dano irreparável ao direito previsto no artigo 25 do Pacto de Direitos Civis e Políticos, que proíbe restrições infundadas ao direito de se eleger. Porém, a inelegibilidade neste caso decorre da Lei da Ficha Limpa, que, por haver sido declarada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal e ter se incorporado à cultura brasileira, sendo aplicada indistintamente a todos na mesma situação, não pode ser considerada uma limitação infundada à elegibilidade do requerente. 8. Verificada a incidência de causa de inelegibilidade, deve-se reconhecer a inaptidão do candidato para participar das eleições de 2018, visando ao cargo de presidente da República. Para afastar a inelegibilidade, seria necessário, nos termos do artigo 26C da Lei Complementar 64 de 90, que o órgão colegiado do tribunal, ao qual couber a apreciação do recurso contra a decisão do TRF4, suspendesse, em caráter cautelar, a inelegibilidade, o que não ocorreu no caso. E aí eu rejeito as demais teses de defesa, depois digo que, desde o julgamento dos embargos de declaração no RESP 139 e 25, o Tribunal Superior Eleitoral conferiu alcance mais limitado à expressão registro sub judice, para fins de aplicação do artigo 16A da Lei 9.504, fixando o entendimento de que a decisão colegiada do TSE, que indefere o registro de candidatura, já afasta o candidato da campanha eleitoral. Impugnações julgadas procedentes, reconhecimento da incidência da causa de inelegibilidade noticiada, registro de candidatura indeferido, pedido de tutela de evidência julgado prejudicado. Portanto, presidente, eu, em conclusão, tendo essa instância superior, ou se vier essa instância superior indeferir o registro do candidato, afasta-se a incidência do artigo 16A e, por consequência, voto no sentido de 1. Facultar à coligação substituir o candidato no prazo de 10 dias, vedar a prática de atos de campanha, em especial a veiculação da propaganda eleitoral relativa à campanha eleitoral presidencial no rádio e na televisão, até que se proceda à substituição, e determinar a retirada do nome do candidato da programação da urna eletrônica. Pedindo desculpas pelo voto longo, dentre outras razões, presidente, porque não tive tempo de ser breve, eu aqui concluo, essa é a minha convicção, este é o meu voto. Obrigada, ministro Luiz Roberto. Ministro Luiz Edson Fachin, eu consulto Vossa Excelência sobre duas questões. Primeiro, se prosseguimos desde logo ou se fazemos um pequeno intervalo de 15 minutos. E a outra questão diz com
um requerimento que foi formulado da tribuna no sentido de que se apreciasse a questão primeira que diz com as alegações finais e o julgamento do próprio indeferimento do registro, né? Assim como submetia ao tribunal a questão que foi proposta pela doutora Marilda anteriormente. Quando foi formulado o requerimento, ouvi o relator e o relator, por quem enfrenta expressamente a matéria no voto, optou por fazer a votação, proferir todo o seu voto. Então, eu consulto Vossa Excelência com relação ao intervalo, um breve intervalo agora, ou se prosseguimos, e se Vossa Excelência, como se pronuncia com relação ao próprio enfrentamento, ou se também prefere, como eminente relator, proferir o voto na íntegra. Pois não, senhora presidente. Em relação ao intervalo, fica a critério da disposição de todos, de Vossa Excelência. Eu estou ao dispor para prosseguir, mas também não me obsto a que façamos mais um intervalo, se assim entender, Vossa Excelência. Quanto à questão do prazo das alegações finais, eu não estou necessariamente de acordo com as motivações que constam do voto do ministro Luiz Roberto Barroso, eis que, ao motivar o afastamento do pleito para que houvesse este lapso temporal, em tese previsto normativamente de 5 dias, Sua Excelência utilizou alguns argumentos com os quais poderia estar de acordo ou não quando examinar o mérito. Agora, há que se reconhecer, e Sua Excelência tem razão, que há um precedente do eminente ministro Henrique Neves assentando a facultatividade desse prazo e condicionando a existência de dilação probatória ou de provas protestadas e, neste caso, por parte do impugnado, não houve pedido de prova, a não ser as que foram carreadas aos autos, e também, portanto, percebe-se nesta dimensão, senhora presidente, que a matéria, de um modo geral, se enfeixa nessa perspectiva do precedente do ministro Henrique Neves. Eu reconheço, não há dúvida alguma, que há um tema de complexidade aqui em relação aos fundamentos que foram utilizados, quer pelas ilustradas sustentações orais, quer pelo eminente ministro relator. Evidentemente que isso caberá ao colegiado apreciar, mas para afastarmos esse precedente que trata da facultatividade do prazo, de algum modo teríamos que demonstrar que há uma complexidade inerente à matéria e eu precisaria adentrar a essa demonstração ou não da complexidade. E, a rigor, isso está no meu voto. Vossa Excelência, então, eu creio que é melhor que eu profira o meu voto, eis que este tema poderá eventualmente ser apreciado pelo colegiado mais adiante, porque não haveria uma preclusão em relação a essa questão no meu modo de ver. Portanto, e temos até precedente específico nessa linha, que foi quando do julgamento da chapa Temer, Dilma Temer, que o ministro... Já tínhamos começado o julgamento sobre o processo, a relatoria do ministro Herman, né? Tinha dado um encaminhamento... perdão. Já temos esse perdão. Eu já estava com a minha coluna indo para trás. Na verdade, nós tivemos um precedente, um processo, quando julgamos a chapa Dilma Temer, sob a relatoria do ministro Herman, houve justamente um questionamento, nós suspendemos o julgamento, ou seja, não é algo inusitado, não seria algo inusitado. Então, Vossa Excelência, senhora presidente, se algum dos colegas entender, e eu estou aberto também a ouvir os demais, Vossa Excelência está me ouvindo, porque sou